Bíblia, abra comigo em Salmos, livro dos Salmos, de número 33. Livro dos Salmos, de número 33. Se der tempo, no final a gente louva com mais um louvor espiritual. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o capítulo é o 33, livro dos Salmos, número 33. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória. Aleluia, Deus! Você não saiu da tua casa em vão. Quem te trouxe foi o Espírito Santo. Aleluia! E Ele tem, aleluia, combustível novo para o teu espírito e para a tua alma aqui nessa noite. Talvez o diabo estava pensando, vai terminar o ano envergonhado e derrotado. Mas a palavra nessa noite é: envergonhado e derrotado serão os seus inimigos. Porque você recebe a bênção de Deus neste lugar. Livro dos Salmos, de número 33, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Verso 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Amém? Pode tomar o assento, você que pode sentar e assente, você que não pode, segura de pé comigo. Daqui para o final vai ser rapidinho, daqui a pouco nós já estamos terminando, dando a bênção apostólica, e por isso eu peço a sua atenção para você receber a palavra de Deus a partir de agora. Meus irmãos, nós lemos alguns versículos situados nos Salmos ou nos Cânticos que vários salmistas escreveram, compôs, e talvez um dos principais salmistas foi um homem conhecido em toda a nação de Israel, chamado Davi. Davi, ele compõe o Salmo de número 34, aleluia, de número 34, se eu não me engano eu falei Salmo 33, né, irmão? Mas é o 34, aleluia. E a palavra do Senhor, ela é muito clara em mostrar para nós a grandeza de Deus e o poder de Deus, a bondade de Deus sendo estabelecida no seu governo, na vida do homem e da mulher. Porque nós precisamos compreender que quando Deus ele criou os céus e terra, a palavra é muito clara em dizer que Deus não queria que céus e terra ficassem vazios. No entanto, quando nós lemos em Gênesis, a palavra vai nos dizer que ali em Gênesis se encontra a Trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se comunicando uns com os outros e dizendo um com o outro e dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a palavra do Senhor vai dizer que o homem então ele foi formado do pó da terra. O homem, depois de ter sido formado do pó da terra, o boneco, depois de ter sido formado do pó da terra, ele recebe o sopro de Deus.
ele recebe o fôlego de vida, o ruach de Deus, ele recebe, aleluia, o sopro do Espírito. E então o texto vai dizer, então se tornou alma vivente. Mas qual é o propósito de Deus? Fazer o homem. Qual é o propósito de Deus? Depois de ter feito o homem, o fazer adormecer, e da sua costela também fazer a mulher para ser a sua companheira. Aleluia. E a sua disjuntora. Qual o propósito de Deus criar o homem e criar a mulher? Qual o propósito de Deus os estabelecer no jardim do Éden? Aleluia, nós entendemos que tudo isso era para somente um propósito, para eles adorarem ao Senhor, para eles terem comunhão com o Senhor, para eles ter ali aliança com o Senhor, para eles poderem conversar com o Senhor todos os dias de sua vida. No entanto, que Deus gostou tanto desta ideia, desse projeto, que o homem inicialmente não foi feito para morrer ou para conhecer a morte. O homem dentro do jardim do Éden, tanto Adão e Eva, quando estabelecidos dentro do jardim, eles não conheceriam a morte, porque viveriam eternamente. Mas por causa do pecado, a palavra vai nos dizer que então, aleluia, através do pecado entrou a morte sobre o homem e sobre a terra. Deus gostava de todos os dias, na virada do dia, descer sobre o jardim para conversar com Adão e também conversar com Eva. Era o prazer de Deus ter aliança, era o prazer de Deus ter diálogo, era o prazer de Deus ter comunhão, aleluia, era o prazer de Deus ter, aleluia, livre acesso para falar com Adão e Eva no momento que queria. E quando Deus descia, eles não estavam se aprontando para chegar no ponto de encontro, eles já estavam lá esperando Deus chegar, aleluia, para ter aquele momento de comunhão. Foi para isso que Deus estabeleceu o homem e a mulher na face da terra, para povoar a terra, e para que toda a nação, todo o povo, toda a humanidade pudessem ter agora, aleluia, comunhão com o Senhor, aliança, intimidade com o Senhor. Mas a gente vê que ao passar do tempo isso foi sendo quebrado, isso foi sendo diluído, isso foi sendo afastado do coração do homem. O projeto que Deus estabeleceu, ele vem sendo, aleluia, diluído a cada dia por causa do pecado. O pecado tomou o lugar de Deus, o pecado tomou o lugar da aliança do homem com Deus, o pecado afastou o homem do Senhor, o pecado arrancou o homem do jardim, aleluia, aonde era lugar de primícia, de intimidade, de adoração. O pecado tirou, aleluia, a possibilidade do homem viver eternamente em comunhão com o Senhor Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus está olhando o homem indo de mal a pior, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que foi preciso Deus intervir, foi preciso Deus trazer ou revelar um projeto já existente mesmo antes da criação deste mundo. Aleluia, quem é esse projeto? Ou quem é, aleluia, esse mistério que Deus ele vai revelar? A palavra vai nos mostrar que Deus ele revela o seu Filho Jesus Cristo para recuperar o projeto que o diabo queria roubar da presença, roubar das mãos de Deus e também da presença dos homens. Todo aquilo que estava sendo afastado de Deus, todo o projeto que estava sendo roubado entre Deus e o homem, a palavra vai dizer que Jesus ele veio para trazer de novo aliança, para recuperar, para restaurar, para redimir o homem, para que ele pudesse novamente se achegar à presença do
do Senhor. Mas nós estamos lendo um livro no Velho Testamento, o livro dos Salmos, a qual vários salmistas, eles, aleluia, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, deixou para nós fundamentos e revelações debaixo de fé, aleluia, de que Deus, ele ainda se preocupa com o seu povo, aleluia, de que Deus, ele ainda guarda o seu povo, de que Deus, ele ainda, aleluia, olha para o seu povo com um olhar de amor, de compaixão e de misericórdia. Quando nós lemos o salmista Davi, escrevendo no Salmo 34, versículo 7, ele traz um versículo muito conhecido em nossas igrejas, que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor, aleluia, daqueles que o temem e os livra. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque agora o homem, ele tem inimigo, agora o homem, ele tem um persuador, agora o homem, ele tem um adversário, que é o diabo. O diabo, ele luta contra nós dia e noite, para nos afastar da presença do Senhor, para sujar nosso nome, nossa índole, nossa identidade, para sujar as nossas vestes, para que nós venhamos ficar irreconhecíveis diante de Deus, assim como Adão ficou irreconhecível quando Deus desceu no jardim e começou a procurar por Adão. Adão, aonde tu estás? E a palavra vai dizer que por causa da vergonha do pecado, ele se escondeu de Deus. Tem muita gente que está se escondendo, tem muita gente que vive uma vida, aleluia, espiritual escondida de Deus. Ele não consegue se achegar diante do altar, ele não consegue se achegar diante da presença, ele não consegue se achegar diante do Todo-Poderoso. Por quê? Porque alguma coisa lhe impede. Eu não vou, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E sabe o que acontece, meu irmão? O apóstolo Paulo, ele disse que o diabo, nosso adversário, ele lança setas demoníacas como flechas, aleluia, contra a nossa mente, que ele chamou de dardos inflamáveis. Ou seja, quando Paulo, ele usa essa expressão dardos inflamáveis, ele está usando uma expressão tirada do costume romano, a qual os soldados romanos, quando iam para a guerra, eles pegavam as flechas, colocavam, aleluia, ali no seu lugar, no arco de flecha, para atirar. Mas antes deles atirar, aleluia, o estudo vai dizer que eles molhavam a ponta daquela flecha em alguma coisa, algum líquido inflamável, e depois colocava fogo. É daqui que é tirada a expressão dardos inflamáveis. Aleluia, são dardos que o diabo, ele lança contra a tua cabeça, contra a tua mente, mas essa seta, ela não vai apagada, essa seta, ela vai acesa. Aleluia. Só que também a palavra do Senhor vai dizer em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a seguir, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, que o Senhor, ele nos revestiu, aleluia, de couraça, e essa couraça, ela nos defende dos dardos inflamáveis do diabo, mas só pode receber livramento e defesa para aqueles que se encaixam no versículo 7 do Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Aleluia. É dos que o temem. É dos que o temem. É dos que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, aleluia, ao redor de qualquer um. Não é ao redor de qualquer um. É ao redor daqueles que temem ao Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Pega na mão desse crente que está ligado, que está ouvindo a palavra. Pega na mão dele e fala com ele: ei, nós chegamos no dia 30 de dezembro de 2025. E até aqui você suportou a guerra. Até aqui você não se vendeu, não se trocou, não se entregou. Até aqui você se manteve fiel. Então lá vai uma palavra profética. Deus está levantando um anjo para te guardar, porque você teme a Deus. Então não se preocupa, você está recebendo um livramento e está sendo guardado pela mão do
Senhor. Anjo do Senhor. Ele só livra Ele só livra quem teme a Deus. quem teme a Deus. Quando o salmista Davi, ele usa a expressão temer, o verbo temer, esse temer não é medo. Esse temer não é quando você vê alguma fera, quando você vê alguma coisa que lhe traz assombros, e você fica com medo, você tenta correr, fugir. Esse temer aqui não é o temer do medo, mas é o temer de reverência. Aleluia. É o temer de reconhecimento. Você reconhece quem Deus é na sua vida. Você, aleluia, traz reverência para quem é de direito. A Deus seja dado glória, honra, louvor eternamente. Davi, ele está dizendo que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem. Aleluia, daqueles que têm reverência ao nome do Senhor, têm reverência à santidade de Deus. Aleluia. Para isso aqui o Espírito Santo, ele me leva no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a qual a palavra vai dizer que Isaías, ele tem uma revelação. Ele vê os céus abertos, ele contempla o trono de Deus, e ele vê que acima do trono estão, aleluia, serafins. Aleluia, eles têm 6 asas, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o rosto, e com as outras 2 eles cobrem os pés. Aqui eu olho para esses serafins e eu contemplo o que é temer, o que é ter reverência. Eles estão acima do trono. Aleluia. Eles poderiam dizer: estou no melhor lugar, eu já ultrapassei o que eu queria, eu já estou acima do trono. Aleluia. Mas mesmo eles estando acima do trono, a palavra vai dizer que com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os pés. Aleluia. Sinal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de santidade. E com 2 eles cobriam o rosto, sinal de reverência e de santidade diante do Senhor. Eles temiam o trono de Deus, eles temiam a presença de Deus, eles temiam tanto que eles não ousavam em olhar para o trono do Senhor. Aleluia. Aleluia. Lembra daquela expressão que Deus disse para Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é lugar santo. Sabe por que muitas das vezes o ser humano, ele deixa de conquistar muita coisa diante de Deus, das mãos de Deus? Porque ele perdeu o senso de reverência diante do Senhor. Ele pensa que a presença de Deus é qualquer coisa. Ele pensa que Deus é qualquer objeto. Ele pensa que Deus é um boneco de mimo. Ele pensa que Deus, aleluia, é um velho caduco que está com cabelos brancos em cima do trono, cego e não dá mais conta de nada. Eles pensam que Deus é ultrapassado. Aleluia. Eles até ousam em mexer na palavra de Deus, em mudar os testamentos que Deus deixou, a ordem de Deus. Eles ousam em dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem que ser reescrita, ela tem que ser refeita. Sabe o que é isso aqui? Aleluia. Isso traz nojo aos olhos de Deus. Isso traz, aleluia, nojo às narinas de Deus. É aquilo que Deus disse para Noé: o pecado dessa geração cheira mal às minhas narinas, eu não estou suportando. Sabe o que Deus faz? O Senhor, ele vira o seu rosto e não olha. E se Deus não, aleluia, está olhando, quanto mais guardando, né, meu querido? Aleluia. Mas eu louvo o santo nome do Senhor, que o diabo tentou em 2025 nos desviar, o diabo tentou em 2025 nos fracassar, o diabo tentou nesse ano, aleluia, nos tirar da presença. O diabo tentou nesse ano esfriar o nosso coração e tirar a fé que Jesus, ele imprimiu dentro de nós. Aleluia. Mas se você tem mão para levantar e boca para dar glória, eu quero liberar. Satanás
Satanás. Aleluia, você não conseguiu em 2025 e nem vai conseguir em 2026. A gente vai continuar firme em nome do Senhor. A gente vai continuar dobrando o joelho. A gente vai continuar levantando a mão para dar glória. A gente vai continuar, aleluia, se rendendo diante do altar. A gente ainda vai continuando pedindo a Deus, me guarda. A gente vai continuar pedindo ao Senhor, Senhor, me esconda debaixo das suas asas, porque eu sei que debaixo dela eu estarei seguro. Aleluia. O diabo não vai te envergonhar. O diabo não vai, aleluia, acabar com a tua casa. O diabo não vai, aleluia, manifestar sobre a tua vida para desgraça. Sabe por quê? Porque o Senhor acampa o teu anjo ao teu redor para te guardar e para te livrar. Então recebe essa palavra profética com a mão lá no céu, com a boca aberta para dar glória, porque Ele está presente na casa. Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa ter medo do teu Deus, você não precisa correr do teu Deus, Ele te ama, meu irmão, aleluia. Ele se rendeu na cruz do Calvário e deu a vida por você, meu querido. Aleluia, você tem valor para Deus. O apóstolo Paulo disse que nós não fomos comprados com coisa corruptível como prata e nem ouro, mas nós fomos comprados com algo incorruptível. E aí ele disse: o sangue, aleluia, do Senhor Jesus, oh glória. Então você tem um alto preço e um alto valor para Deus. Não deixa o diabo tentar tirar as impressões digitais que Deus colocou sobre a tua vida. Você carrega um DNA divino, você carrega uma impressão digital do próprio Deus. Ele te fez com a própria mão dele. O salmista, em outra ocasião, ele vai dizer que de um modo muito terrível eu fui tecido no ventre da minha mãe. Você sabe o que é essa expressão, ser tecido no ventre da mãe? É a mesma expressão quando você vê uma velhinha de 60 anos ou 65, 70 anos, daquelas coisas de crochê na mão, fazendo aquele tecido com muita calma, aleluia, e de pouco a pouco aquele tecido ele vai sendo formado. Quando você assusta, ela diz: eu terminei aquilo que eu prometi que ia fazer para você. Assim é Deus. Você foi escolhido antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Você foi eleito nesse mundo e nessa terra. Você carrega um chamado, você carrega uma autoridade, você carrega uma unção. Eu quero liberar algo de Deus na tua vida. Deus me trouxe nessa última terça-feira do ano, aleluia, para ser boca profética para você. Se o diabo pensou que você ia enterrar ministério, Deus está dizendo: eu estou colocando vida sobre ti agora, eu estou colocando um som novo sobre ti agora, eu estou colocando um chamado novo sobre ti agora. Levanta, 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 porque o Senhor ele é contigo por onde quer que você andar. O negócio é sério. E muitas das vezes a gente brinca com a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente acorda com o pé esquerdo e já vai blasfemando contra Deus e dizendo: Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não me enxerga, Deus não tem nada para mim, Deus não me escolheu, não me elegeu. Aleluia! Pelas mancadas da nossa mente, ou pelos julgamentos precoces da nossa mente, a gente começa a fazer
um julgamento de Deus que é totalmente incorreto, aleluia. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, que muitas das vezes, mesmo nós acordando infiel contra Deus, Ele sempre permanecerá fiel com cada um de nós. Tem uma graça sendo, aleluia, derramada. O apóstolo Paulo disse que aonde abundou o pecado, agora vai superabundar a graça de Deus. Ou seja, aonde o pecado ele reinou, aonde o pecado destruiu, aonde o pecado fez o que queria, aleluia, Deus está dizendo: eu vou derramar a minha graça, e a minha graça vai ser maior do que o pecado. A obra da minha graça vai ser maior do que a obra do pecado. A obra da minha graça vai ser mais importante do que a obra que o pecado fez. É isso que Deus ele está prometendo para cada um de nós. Então, meu irmão, aleluia, não se desvie da presença do Todo-Poderoso, mas permaneça, porque Ele é contigo. Glória a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem como você dar testemunho de alguém? Porque aqui Ele está nos chamando para dar testemunho. Ele está falando: provai e veja que o Senhor é bom. Ou seja, dê testemunho de que Ele é bom. Mas tem como dar testemunho de alguém se você não convive com essa pessoa? Será que só de longe, você olhando para a pessoa, só de longe, você pode falar, dar testemunho da pessoa, do que a pessoa gosta, do que a pessoa faz, onde a pessoa mora, onde ela frequenta, o que ela mais gosta de fazer? Tem como? Não tem como. Assim é Deus. Assim é Deus. Todas as vezes que você encontrar com alguém, esse alguém ele não consegue dar testemunho de Deus, isso significa que essa pessoa ela não tem provado. E se ela não tem provado, ela não tem visto o que Deus ele é capaz de fazer. Por isso meu conselho para você para 2026 é: nunca ande com desavisados espirituais. Porque se você andar com desavisados espirituais, vai correr o risco da sua bateria entrar no vermelho, até zerar totalmente, você se apagar espiritualmente, completamente, e começar a dizer: esse negócio de igreja não é para mim. Esse negócio de Bíblia não é para mim. Esse negócio de louvor, adoração não é para mim. Quer saber? Não vou mais, parei. A minha vibe agora é outra. O meu ciclo agora é outro. O meu campo agora é outra. O que eu frequento agora é diferente. É outra coisa. Não é mais culto, não é mais igreja. Todas as vezes que você anda com pessoas que não têm provado do amor de Deus, que você anda com pessoas que não têm visto o que Deus ele faz, essas pessoas não vão poder te motivar para o milagre que você precisa. Mas quando você anda com pessoas, aleluia, que entende o poder de Deus e que pode dar verdadeiramente testemunho de que Deus ele é capaz de fazer, todas as vezes que você se inclinar a cair, Ele vai segurar na tua mão e vai te dizer: Jesus é contigo, meu irmão. Jesus, Ele é o teu Deus. Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar. A força do Senhor te basta, a graça dele te basta. Ei, não para não, ergue a cabeça. Eu vou orar pela tua vida, eu vou caminhar contigo, eu vou te ajudar. Vamos pro culto hoje. Eu estou desanimado, mas eu já orei por você pela manhã e Deus me disse que era para mim te chamar, para te convidar para ir pro culto hoje, porque Ele iria falar com você lá, e de repentemente aquele desânimo sai de você, de repentemente aquela coisa demoníaca do diabo que estava tentando, aleluia, trazer sobre ti, aquilo vai embora, e você, aleluia, se vê novamente fortalecido
E bem-aventurado é o homem que nele confia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, aleluia, não é tempo de parar. Eu quero dizer para você, se 2025 foi difícil, eu encerro aqui. Se 2025 foi difícil, eu não quero trazer medo em você e nem muito menos te desanimar. Eu não estou aqui para isso. Aleluia. Estou aqui para te encorajar, para estimular você a se erguer, a levantar e caminhar. Aleluia. Eu quero dizer para você, se 2025 foi difícil, prepara para 2026. Porque não vai ser fácil também não. Não vai ser fácil não. Não será fácil. Ainda mais se tratando de igreja. Talvez lá na sua vida secular, lá na sua área de trabalho, talvez você lutou muito para que em 2026 você trabalhe com mais facilidade, né? Talvez, sei lá, você é um empreendedor, comprou máquina nova para 2026 avançar mais. Vai ser melhor assim nessa área, vai ser bênção. Mas principalmente na área espiritual, não vai ser fácil. Sabe por que não vai ser fácil? Porque o diabo, ele nunca desiste. O diabo, ele nunca desiste. O que o diabo quer é nos ver na lona. O que o diabo quer é nos ver, aleluia, lá no mundão, fora da presença do Senhor, fazendo a vontade do diabo. Mas se você permanecer ligado no Senhor, eu quero lhe trazer essa palavra. Você não será vencedor, você será mais do que vencedor. Aleluia, Deus. Davi, ele fala no versículo de número 19, para a gente encerrar, ele vai dizer assim: muitas são as aflições. De quem? As aflições do ímpio ou do justo? Do justo. Olha só que interessante. Muitas são as aflições do justo. Ele faz questão de identificar qual é o grupo aqui que vai ter aflição. Ele está falando que é o grupo dos justos. Mas ele traz uma palavra na parte B do versículo: mas o Senhor o livrará de todas. Aleluia. Aqui ele não fala, mas o Senhor livrará de uma, ou de duas, ou de três. Ele diz, mas o Senhor o livrará de todas. Aleluia, Dá para Deus. você ficar de pé comigo, em nome de Jesus, e você